Olá, muito boa noite. Bem-vindos à 234ª jornada de oração. As minhas desculpas por meu atraso, mas eu parece-me ter avisado. Então, espero que estejam por aí. Se não tiverem, estou eu por aqui e vamos então iniciar a nossa... Não é Cláudia Figo, já aparecestes tu. A nossa... Não é Helena Martins e Vânia Amaral. Amor e gratidão para vocês todos. E para os meus óculos. Liliana Fonseca, Lília Vitória, Marília Oliveira. Olá, Adete. Está tudo bem? Lúcia Maria, Santos Maria, boa noite. Beijinho também. João Gabriel Barradas, Mónica Morato. Anselmo, como estás? Ana Paula Venâncio, calma e serenidade. Teresa, um abraço grande. Alzira Santos. Ana Carreira, Clara Fonseca, um abraço grande. Graça Gaspar, Elizabeth Menino. Magui Ferreira, como estás? Cumprimentos à tua bem. Teresa Duarte. E a toda a família, claro, Mádia. Amor e gratidão. Marlene Correia, Estrofina, Rosário Santos, Diolinda, Fernanda Godinho, Cristina Guarda, Fábio Cordeiro Preguiçoso hoje. Rui Carvalho, boa noite, um abraço grande. E muito obrigado, Rui, pelos repousadinhos. Beijinhos, Cátia, minha filha. Cici Santos, Helena Reis, Maria de Souza, amor e gratidão. Maria Coutinho, espero que esteja tudo bem por aí. Maria Coutinho, Júlia Veloso, Henriques, um grande abraço. Diolinda, um abraço enorme. Maria Henriques, um abraço enorme. Fátima Beijoco, um abraço também para aí, um beijinho. Cláudia Figo, estás bem, não estás? Anabela Menezes, um abraço enorme para toda a tua família. E amor e gratidão também para eles. Julia Amália, um abraço enorme. Abraço de luz, Rosário Santos. Milene Lontro, boa noite e um abraço enorme. Mónica Gomes também, boa noite e um abraço enorme. Hoje atrasei-me mesmo. Estava aqui a pensar e vi que me atrasei. Então, independentemente de eu me ter atrasado ou não, porque todos nós se atrasamos, foi por uma boa causa. Devia estar a namorar e esqueceste-te. Antes disso. Querias ir trabalhar na sala de aula, mas ainda está muito perigoso, Cláudia. Ainda não vais. Espera mais um pouco. Tens tempo. Então, olha, boa viagem para Santo Tomé. E manda um abraço. Ele que me traga um souvenir lá da cultura santomesense. Santo Tomé. Uma máscara ou assim um pequeno boneco que tenha símbolo para eles. Eu nunca fui a Santo Tomé. Também nunca fui a lado nenhum. Fui a alguns lados, estou a brincar. Obrigado, Mag, mas manda mesmo cumprimentar a tua mãe. Júlia Marques. A minha filhota nem me disse se as coisas estavam bem ou estavam mal. Ou então eu não li. Se a gente pensa que eu não me preocupo com eles, pronto, está tudo estragado. Fátima Fonseca, olá. Não se esqueçam de partilhar o vídeo, que é o que está aqui a dizer. Eu leio tudo. Na Índia tem que me trazer de lá uma fotografia do Gandhi
e uma fotografia grande da minha madrinha, da Santa Teresa de Calcutá. Rita Meniche. Olá, Rita. Andreia Monteiro, beijinhos para os meninos e para ti, e um grande abraço para o teu marido. Andreia Almeida. Prontos. E acho que não tive resposta. Não. Então, ontem na nossa reflexão, fiz a reflexão, e pedi-vos para vocês verem hoje de novo, espero que tenham visto. Nós, como estamos a atravessar este tempo, temos que ter muita força, muita coragem e muita determinação. E às vezes, quando começamos a irritar-nos, nós chegamos a ser mal criados para os outros. Os outros não têm a culpa porque os outros estão a passar o mesmo que nós estamos a passar. É verdade, e não deixa de ser verdade, que, como na anterior que eu também vos expliquei, que nós tínhamos só duas coisas certas, era o nascimento e a morte. É verdade, enquanto nós estivermos cá na Terra, nós estamos a aprender alguma coisa. Mesmo que as coisas sejam provocadas como esta guerra biológica, como a Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um horror, não é? E a primeira, que ninguém fala, que também foi um horror, foi muito agressiva. Comparado com a evolução dos tempos, a Primeira Guerra Mundial foi mais horrorosa do que a Segunda Grande Guerra Mundial, mas a Segunda Grande Guerra Mundial matou muito mais gente, destroçou tudo. E esta Terceira Guerra Mundial está a destroçar também tudo completamente. Está a ser uma coisa horrorosa mesmo. É verdade que existem muitos interesses, mas também não deixa de ser verdade que, em parte, a culpa será sempre nossa. E será sempre nossa, não que eles nos possam culpar de alguma coisa, pelo contrário, eles haviam nos proteger e dar-nos armas para nós nos protegermos. Porque estamos a lutar com uma guerra do qual nós não conhecemos muito bem o inimigo, não sabemos de onde ele vem, não temos armas para lutar contra eles, mas nós e aqueles que são os governantes da saúde e do mundo. E por isso haviam de ter um maior respeito, quer um pelos outros, o respeito pela população era muito bonito, e não deixarem morrer, evitarem que morresse tanta gente, tantas pessoas que tivessem que sair rapidamente da Terra, e às vezes de uma forma tão abrupta e tão dolorosa. Às vezes, se nossos olhos vissem o que muito que se está a passar, o que muito se está a passar neste momento no mundo, acho que cada um de nós ficaria com uma dor dilacerante em seu coração, só se fosse muito insensível. Mas quem passa pelas coisas, então sabe o sofrimento, a dor, e às vezes a forma que não existe e que tem que fazer um esforço muito grande, quase sobrenatural, para sobreviverem. E depois, muitas vezes, sobrevive-se, mas as mazelas são muitas, que é como quando se passa também pelo vírus mais agressivamente. As mazelas são muitas. As pessoas têm muita dificuldade de respirar, as pessoas têm dificuldade nos músculos, a pessoa tem dificuldades na apreensão das coisas, esquecem-se. Portanto, há vários sofrimentos. Por todos estes sofrimentos, nós temos que ter o maior respeito e a maior consideração. E muitas delas depois dizem, ainda diziam que isto era uma constipaçãozita e que o vírus não existia, mas que existe mesmo. Não é preciso nós passarmos pelas coisas para percebermos que elas existem. E não é preciso nós passarmos pelas coisas para percebermos que temos que respeitar o nosso próximo e temos que, sobretudo, saber nos respeitar a nós próprios. Evidentemente que as coisas tendem a melhorar, e eu já vos tinha dito isso há 3 ou 4 jornadas de oração e torno-vos a repetir. Evidentemente que as coisas vão melhorar e tendem a melhorar. Mas quando começarem, e já estão a caminho de melhorar, razoavelmente, não vão curar-se, também vos já disse isso, vamos ter que aprender a adaptar-nos à vivência com esta guerra biológica. Então, nós temos que nos fortalecer,
tal forma, mas fortalecermos de verdade para não passarmos por isto e, sobretudo, para respeitarmos todos. Então, nunca é demais dizer que o distanciamento social é uma grande arma e que a máscara, seja ela qual for, mas a máscara, quando se está em sítios como fazer as compras, como depois, também é uma obrigação, não é preciso ninguém nos dizer. Nós sabemos que é uma obrigação nos protegermos a nós e protegermos os outros. Também temos que perceber sempre que geralmente quando vamos às compras, quem vai às compras não é há outras pessoas que não vão. Existem pessoas mais maduras, para não dizer mais velhas, mais idosas, que não têm a locomoção e não têm a agilidade que têm os mais novos. Os mais novos devem ter respeito por essas pessoas, ou os mais saudáveis, e devem ajudar essas pessoas no sentido de deixá-las um pouco mais só a fazer as suas compras, não se aproximar delas, porque nós podemos estar contaminados e vamos contaminá-las a elas. Também pode acontecer o contrário, por uma questão de desconhecimento por parte das pessoas mais maduras, mais velhas, não é? Mais idosas. Portanto, ir-se a um supermercado hoje é um perigo muito grande e é um perigo acrescido que nós temos que ir, não é? Mas temos que aprender a levar a máscara, a tapar o nariz, a desinfetar, sim, aí é que se deve lavar mesmo as mãos e a não estar em cima das pessoas. E quando se falar para alguém, ter cuidado com o distanciamento ou então falar para o lado. Para estas, quando desconfinarmos, também tem de ser assim, porque senão volta a haver novo confinamento. Então, é uma questão de nós mostrarmos o respeito. Mas a minha questão de hoje era: o que é que isto tudo tem a ver com o eu espiritual? Tem muito. Porque nós ficamos tão irritados às vezes e como não nos estão a prestar a atenção devida, pensamos nós, como não nos estão a prestar a atenção devida, acontece que nós às vezes sentimos-nos muito revoltados e descarregamos essa revolta, descarregamos essa forma de ser em cima de outras pessoas. Nós não o poderemos fazer, jamais o poderemos fazer. Nós temos que ter calma, temos que inspirar e expirar, evidentemente, na rua. E quando estamos irritados, mais vale gritarmos no meio da rua. Nem que parecemos loucos, mas é melhor parecer louco, mas descarregar toda essa energia que está acumulada e que nos está a fazer mal, do que sermos mal criados, sermos ignorantes e às vezes sermos intolerantes para com aqueles que estão ao nosso redor. É muito importante. Espiritualmente isto tem tudo a ver, porque na verdade é nessas alturas que nós ficamos doentes ou impossibilitados de alguma coisa, que mostramos quem nós somos de verdade. Se somos boas pessoas, se estamos a cultivar em nós o amor, ou se somos más pessoas, se estamos a cultivar em nós o ódio. E nós aí aprendemos através dessas pequenas atitudes que nós pensamos que não têm nenhum efeito nefasto ou benéfico, aprendemos afinal quem somos. E é bom nós sabermos quem somos. E é bom nós cultivarmos mais a nossa parte boa, porque embora pela experiência da vida de alguns de vós, muitas vezes vistes quando fostes bons, foi quando mais sofrimento tivestes. É verdade, sem sombra de dúvidas. Quando se é bom, mais sofrimento se tem. Até pela a qualidade de estarmos em progresso e evolução espiritual. Quando somos maus, nós percebemos exatamente que há coisas que nós recalcamos e, portanto, podemos começar a tratá-las. Podemos começar a fazer alguma coisa por nós aí. E isto é uma questão de observação, de sentir. É verdade, neste momento, só a oração constante, como se fôssemos religiosos e estivéssemos todos num seminário,
mas a comportar-se bem, evidentemente, ou num local onde pudéssemos estar todos juntos. Então temos que fazer a oração. Durante o dia pensar várias vezes em várias pessoas, em várias situações, em coisas que se estão a passar no mundo, em coisas que precisam de auxílio. Também pensarmos naquilo que nós acreditarmos, ou nos anjos, ou nos arcanjos, ou nos seres espirituais de grande luz, ou nos santos, ou na Santa Maria, ou em todas as Santa Marias que existem, ou em todos os santos e santas que existem. Qualquer coisa de sobrenatural, nós sempre sentimos que existe. Entendemos, esta é a hora de nós nos apegarmos mais a essa qualquer coisa que está para além do nosso conhecimento físico, mas não está para além do nosso conhecimento espiritual. Só quando estamos num corpo físico, nós temos a tendência, e é natural, e é bom que assim seja sempre, temos a tendência de esquecer toda essa existência. E é por isso que nós nos confrontamos às vezes com situações em que fazemos muitas interrogações e em que fazemos muitas perguntas e queremos saber muitas coisas. Evidentemente que existem no mundo boas e más pessoas. Então, há pessoas que aproveitam esta fraqueza e esta fragilidade que nós vamos vivendo sempre, aproveitam para nos incutir coisas que não são corretas, coisas que não são justas e que às vezes até coisas para nos enganarem. Nós devemos estar atentos para não sermos enganados por ninguém e para não enganarmos ninguém. Diz a lei da causa e do efeito, quer material, quer espiritual, que aquilo que se semeia é o que se colhe. Perdão. Que aquilo que se semeia é o que se colhe. A verdade é essa. E essa é uma verdade incontornável. Porque se vocês repararem na vossa vida e analisarem, vocês reparam que colheram muitas vezes aquilo que semearam. E assim será sempre. Demora o tempo que demorar. O que tu fazes a ti retorna. Isso é uma lei, é uma lei incontornável, é uma verdade incontornável. E por isso, tudo o que nós fazemos, muitas vezes pensamos que estamos a fazer pelos outros, mas estamos a fazer por nós próprios. Porque mais tarde ou mais cedo, todos esses estados de alma e de espírito que nós emanamos para o universo, ele retorna a nós, seja negativo, seja positivo. Então, que nesta época em que nós estamos mais pensativos, em que nós estamos mais dependentes das melhoras das coisas, que saibamos ser pessoas mais criativas, mais positivas, mais tolerantes, que saibamos ser pessoas humanas mesmo e que descobramos em nós a verdadeira fraternidade. Às vezes eu vos digo para ser fraternal e muitos não sabem o que é fraternidade. A fraternidade é algo que transcende a própria materialidade. A fraternidade é algo que está no meio do amor e que pertence ao amor. A fraternidade é a compreensão, é o espírito de ajuda, é a partilha, é o silêncio que fazemos muitas vezes de quem gostamos e de quem amamos para não estarmos a falar coisas que ainda complicam mais. É nós, às vezes, percorrermos lugares e como nem sequer conhecemos as pessoas daquele lugar, é nós pensarmos naqueles lugares e agirmos em relação àqueles lugares com um verdadeiro sentido e empenho de colaboração, de partilha, quer ela seja mental, espiritual ou material. A fraternidade engloba a materialidade e a espiritualidade instantaneamente. É através da fraternidade que nós conseguimos construir o elo
para a espiritualidade, o caminho aberto, que muitas vezes vos falo, é preciso abrir o caminho para que a espiritualidade atue sobre a materialidade. Porque nós atuarmos sobre a espiritualidade só o faremos através da oração. Muitas vezes há pessoas que são loucas como eu sou louco num sentido, elas serão loucas noutro sentido, que incutem às pessoas, muitas vezes fazendo determinadas coisas e percorrendo determinados caminhos, que chegam mais depressa ao divino. É totalmente errado. Para se chegar àquilo que nos transcende, àquilo que é subnatural, àquilo que é divino, àquilo que eu chamo subjetivo, para chegarmos aí, não precisamos de grandes ritos sagrados, não precisamos de grandes coisas, precisamos apenas de sabermos, de nos conhecermos e de sabermos compartilhar. Por exemplo, a questão de Deus é a questão mais interessante. Deus Deus é a presença constante nas nossas atitudes em relação aos outros e a nós próprios. É a presença constante nas palavras que nós dirigimos aos outros e nas conversas que temos connosco e nas conversas que temos com outros, que nos desafiam intelectualmente e espiritualmente ao nosso crescimento. Deus, a presença dele, faz-se notar por toda a terra, desde as plantas aos animais, aos seres inanimados, aos seres vegetais, aos seres animais e aos seres humanos. E aos seres espirituais, mas já noutro mundo paralelo a este, em que nós um dia voltamos à nossa pátria espiritual e oxalá que voltamos, cada um de nós, volte logo, que não se perca pelo caminho e que volte, mas volte preenchido da vida terrena que viveu. Não é nos bens materiais que se encontram as coisas. O dinheiro ajuda um pouco, mas não é tudo. Porque nós não compramos a imortalidade, não compramos a saúde. Quando nós estamos mesmo em decadência real, nós nunca conseguimos comprar. Vamos comprando aos poucos. Mas se ao comprarmos aos poucos, não sabemos gerir aquilo que compramos, também de nada nos vale, porque nós acabamos por cair redondamente no chão e não nos levantaremos mais. Saímos do nosso corpo e temos que levar muito mais do que aquilo que trouxemos. É preciso sermos apaziguadores, precisamos de pessoas apaziguadoras. Não precisamos, de forma alguma, de pessoas que sejam rebeldes. Precisamos deles, mas não precisamos de todo. Precisamos temporariamente, até para ver em qual grau se encontra a nossa rebeldia. Todos nós somos um pouco bons e maus, e nunca podemos esquecer. Só que nós temos que cultivar da melhor forma, a melhor coisa que nós pretendemos, que é o nosso lado benéfico, o nosso lado positivo, o nosso lado compreensivo, o nosso lado de entrega, o nosso lado de sabermos partilhar uns com os outros, o nosso lado de perdão, de nos perdoarmos a nós próprios e perdoarmos aos outros. E isso é indiscutível, porque todo aquele que não consegue perdoar-se a si próprio. E perdoar é, efetivamente, compreender o erro. Portanto, não é preciso estar sempre a falar pois nele. Mesmo que nos lembramos do erro, nós só perdoamos quando nos lembrarmos do erro que foi cometido contra nós ou nós contra os outros, se não nos ferir. Enquanto esse erro nos ferir, nós não nos perdoamos. Então temos que trabalhar ali o nosso ser para sabermos perdoar-nos a nós, para sabermos perdoar a situação, para sabermos perdoar a outra pessoa, mas inclusive a nós próprios. O perdão, quando é nosso, tem um maior grau de gratificação, de modo a que nós já passamos a ser imperturbáveis em relação àquele assunto.
passamos a ser imperturbáveis em relação àquele assunto. E isso é importante para cada um de nós. E aí é que nós vemos que perdoamos. Quando nós não formos imperturbáveis a determinado assunto, é sinal evidente que nós não nos perdoamos. Então nós temos que trabalhar estas coisas todas em nós. E por isso eu digo, isto é um tempo de reflexão, é um tempo de oração, é um tempo da busca pela verdade relativa que existe no mundo, porque não existe verdades absolutas. Tem que se juntar muitas coisas para existir uma verdade relativa bem forte. Mas verdades absolutas não existem na Terra, mas existem verdades absolutas na própria espiritualidade. Então, nós temos que ter sempre a noção exata do nosso contacto com a nossa espiritualidade, com aquilo que é a nossa crença, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós conseguimos, quando pensamos, criar ou despertar a nossa própria força e conseguirmos avançar no nosso caminho, conseguimos ultrapassar obstáculos, conseguimos deixar de ter medo. Mesmo na miséria, nós conseguimos ir à busca de algo que nos tire dessa miséria. Isso é a nossa evolução, é o que estamos cá a fazer, é ser-se humano, é ser-se espiritual, é ser-se divino e, sobretudo, é ser-se fraternal. Nós não podemos viver a fraternidade, por exemplo. Um dos símbolos da França é a igualdade, a fraternidade e lá outra coisa, mas tem lá a fraternidade. Não podemos ver a fraternidade como algo político e como algo, como dizer, da cultura. A fraternidade é algo que vem da nossa essência, do nosso ser mais profundo, e é algo que nós precisamos despertar, e é algo que vem da espiritualidade. A fraternidade é transversal ao mundo material e espiritual. E é por aí que correm as mensagens, correm as notícias, correm tudo o que é necessário para que nós possamos despertar e possamos ser auxiliados. E para que nós possamos também, como conversando com um amigo que está fora da Terra, pedir-lhe a ele que conversa então com outro amigo que está na Terra, que ele o pode fazer de uma outra forma. Há formas maravilhosas de comunicações. Formas verdadeiramente maravilhosas. E abençoados aqueles que sabem desenvolver e sabem fazer despertar de si essas formas, porque todos nós as possuímos, mas muitos de nós não conseguimos trabalhar essas formas e trazê-las para podermos comunicar. Também é certo, e não deixa de ser certo, que às vezes é difícil comunicar com a espiritualidade, porque nós criamos uma espiritualidade secundária, que é aquela em que as memórias de todos os que viveram na Terra ainda prevalecem e permanecem na face da Terra. E essas são muitas vezes aquelas comunicações que muitos, centenas de milhares de pessoas têm. Mas não é essas que são importantes. Essa tem a sua importância temporária e é básica. Nós queremos a maior, que é aquela, não as memórias deixadas e os legados, mas sim aquelas que são existenciais, que passaram pela Terra e que continuam num mundo paralelo a auxiliar cada um de nós a prestar atenção, a conversar sobre as diversas formas e a despertar em nós tudo aquilo que nós precisamos para realmente resolvermos os problemas da nossa vida. Mas como eu estava a dizer, este é um tempo de oração, de meditação, de contemplação. É um tempo de interrogação, sem dúvida nenhuma que este é o tempo de interrogação mesmo. Nós temos que nos interrogar o que temos feito até aqui e o que pretendemos fazer a partir daqui. Temos que nos interrogar do que é que vamos abdicar e do que é aquilo que precisamos mesmo neste momento e com o andar das coisas. Temos que, por exemplo, pensar seriamente na nossa
imortalidade como seres espirituais e na nossa mortalidade como seres materiais. Temos que pensar seriamente que, na verdade, temos muito que fazer. Tenhamos 70 anos, ou 80, ou 90, desde que tenhamos sempre as capacidades nossas, que é onde está a ligação espiritual nossa, que é toda esta parte da cabeça, aqui uma glândula que existe. Desde que tudo isso esteja a funcionar, tenhamos 100 anos, ainda temos muito por fazer. Evidentemente, quando isso começa a não funcionar, já não temos muito que fazer. Temos que se preparar, fazer como os budistas, preparar a próxima reencarnação, preparar a próxima vinda à Terra, como queremos que seja. E assim os budistas, antes de desencarnar, costumam fazer essa preparação quando veem que está a chegar o seu tempo de se irem embora. E, portanto, este é um tempo rico, ao mesmo tempo um tempo pobre, porque nós estamos muito prisioneiros, estamos demasiado prisioneiros. Estamos prisioneiros na Terra, estamos prisioneiros num corpo e depois estamos prisioneiros com as leis, os tratados, os decretos que os homens fazem e que muitas vezes não pensam no seu próprio povo, mas que é esse mesmo povo que os mantém, que os sustenta, que de alguma forma provoca o bem-estar deles, esperando que eles possam gerir aquilo que todos dão, gerir em prol de nós nessas grandes aflições. Nós, se repararmos e pensarmos um pouco o mundo, nós reparamos que esses homens e essas mulheres não estão tão preocupados com o nosso bem-estar, estão preocupados com um bem-estar económico, estão a tentar que a economia em si floresça, mas não estão a tentar manter vivos aqueles que deveriam manter vivos, que eram todos, sem exceção, não estão a tentar criar condições para que as pessoas que ficaram desempregadas, sem emprego, às vezes famílias inteiras, possam ter um novo emprego, não estão a apostar na saúde, estão-nos a mentir constantemente em relação aos medicamentos, em relação às vacinas, em relação à forma como tratam os nossos doentes e estão a desrespeitar a única coisa que dignifica o ser humano, que é o fim da sua vida. Estando eles a fazer isso, negativamente, temos nós que começar a pensar seriamente e a fazer isso positivamente. E cada um de nós pode dar o seu contributo. Lá está, cultivando a fraternidade e vivendo em fraternidade. E a minha reflexão é só esta hoje. Não sinto, e sei que não é, aquela preocupação que sentia no princípio que fazia a jornada de oração. Não sinto que as coisas estão perdidas, de maneira nenhuma, e tenho a certeza que não estão. Não sinto que todos nós tenhamos que morrer. Sinto que temos que morrer na nossa hora, mas por isto não sinto. Então, é preciso que cada um de nós saiba aproveitar este tempo de pausa na vida, porque isto é uma pausa na nossa vida, para, quando começar a atividade, começamos-la de maneira menos egoísta, mais séria. Menos guerra, mais paz. Mais observação. Não, depois de curados, a gente costuma esquecer tudo o que sofreu e por isso não continua na fase, por exemplo, de cultivar a sua própria espiritualidade. Nós sabemos que é uma das coisas
primárias que nós vamos ter que fazer é cultivar a nossa espiritualidade, descobrir a nossa espiritualidade, descobrir as nossas crenças, os nossos mitos, usarmos-lo no sentido da construção, do apaziguamento e do crescimento e do desenvolvimento pessoal. Isso é importante. E só com a verdadeira fraternidade nós conseguimos chegar lá. Por isso que cada um de vós saiba, de alguma forma, e que o mundo saiba desenvolver a fraternidade, mas a verdadeira fraternidade. Portanto, vou-vos deixar um convite. Sabem que eu não vou voltar amanhã, mas vos deixo um trabalho de casa. Cada um de vocês vai expor, em particular, e quem quiser o faz na página, quem quer faz no mensageiro, cada um vai expor o sentido da fraternidade para eu ter a noção exata, a terem noção exata do que vocês pensam e sentem da fraternidade. E para eu poder observar, para ver se tenho que voltar a falar neste assunto de outra forma ou se o assunto ficou resolvido. Esse é um trabalho. O trabalho é mostrar-lhes a preocupação. Deixai a vossa preocupação. E eu quero que mostrais um pouco a preocupação do próprio mundo. Também é interessante. Para quem quiser escrever-me, pode o fazer. E para quem quiser me ajudar a observar e a analisar como estão todos, é fazerem isso, está bem? Já sabem que amanhã eu não vou voltar. Então, vamos passar à oração. E hoje, a nossa oração, como sempre, é para todos, mas hoje especialmente para todos aqueles que têm que se proteger, para todos aqueles que se têm que amparar uns aos outros, para todos aqueles que estão doentes de outras doenças e que não estão a ser assistidos. Grande Espírito da Verdade, ó Espírito da Verdade, simplesmente. Tu que tudo sabes e estás presente em todos os lugares, em todos os sítios, em todas as pessoas, sabes perfeitamente quais são aquelas pessoas que deveriam estar a ser tratadas e não estão a ser tratadas, quais são aquelas pessoas que lhe está a faltar a atenção médica e que está-lhe a faltar outras atenções. Nós enviamos para vós como com um escrito sincero, verdadeiro, com todas as nossas preocupações, mas sobretudo com um pedido muito especial no dia de hoje, nesta hora, neste minuto e neste segundo. É todas aquelas pessoas, todos aqueles nossos irmãos, todos aqueles seres humanos, homens e mulheres, que neste momento estão a precisar de tratamento e de ajuda médica e que por causa desta guerra biológica não estão-lhes a dar a atenção necessária, o pedido é que passem a dar a atenção necessária, porque esta guerra não é tão castradora assim que possamos ter que estar só dedicados à guerra e não tratarmos os outros doentes. Todas as guerras na Terra, nós tínhamos de tratar todos os doentes, além de estar a passar-se a guerra. Porque não o fazemos nesta altura e nesta guerra. Todos os países estão a descurar aqueles que habitam esses países nas doenças. Há uma maior taxa de pessoas que desistem de viver no mundo, em alguns países muito evoluídos tecnologicamente, mas moralmente pouco evoluídos. Isso é uma preocupação e é uma dor para nós. Será uma dor muito maior para todos eles e para vós. Mas todos eles precisam de ser assistidos antes dos atos de loucura cometidos ou antes das desistências que fazem. E é preciso que todos possam ser amparados. Todos aqueles que estão mais doentes, todos aqueles que precisam de assistência médica,
quase diariamente todos aqueles que precisam das suas consultas, dos seus tratamentos. Se os médicos da Terra não estiverem dispostos e nem disponíveis por causa dos seus interesses políticos e dos seus interesses que não têm interesse nenhum, que os médicos do espaço, de todo o espaço, ou que todos aqueles que passaram pela Terra e foram médicos e que possam estar no espaço, possam eles descer junto desses homens e dessas mulheres que são nossos irmãos e tratá-los de tal forma que possam controlar a doença e curá-la. Ou então, que possam chegar junto aos médicos que estão livres, e que são muitos os que estão livres, que não estão a tratar da guerra, que possam, então, intuí-los de modo a que eles tratem todos os doentes, conversem com eles, falem com eles, estejam com eles, façam-lhe, não é fazer na última hora, que na última hora já as coisas muitas vezes não têm solução, é fazer já. É não adiar, é não fazer listas, é não... é entregarem-se na sua missão que eles próprios abraçaram, tanto enfermeiros como médicos, como aqueles que são auxiliares da saúde. Foram uma missão que eles abraçaram. É uma missão que eles têm de desempenhar. E muitos deles, infelizmente, neste momento, não estão a ser humanos e nem divinos. E é por isso que hoje nós apelamos a vós, Espírito da Verdade, para que os possais envolver a todos, quer os doentes, os nossos irmãos doentes, os nossos humanos doentes, quer os médicos que têm a missão de os auxiliar. É uma preocupação constante, porque se houver essa assistência, também haverá menos motivos para desistências e haverá menos saídas precipitadas. Por favor, e pelo eterno amor, nós, no dia de hoje, na jornada de oração de hoje, todos nós, essa é a nossa preocupação, que depositamos num espaço próprio, com o nosso amor, o nosso carinho, com os nossos afetos e com a nossa fé e com a nossa energia, mesmo que seja diminuta, para que vós, grande Espírito da Verdade, podeis trabalhar todas essas situações e auxiliar todos esses homens e mulheres e crianças que precisam de auxílio urgentemente. Porque a guerra não vai acabar já de momento, pois vai haver o rescaldo da guerra. E vê-se que vai haver um aproveitamento no rescaldo da guerra para muitos não cumprirem as suas funções como não as têm cumprido até ao dia de hoje. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de forma alguma. E é por isso que hoje nós todos, na união, objetivamos este objetivo e o emanamos para vós, para que vós auxiliais. Então esses homens, essas mulheres, essas criaturas de Deus que vós tanto amais. A nossa mais profunda gratidão, o nosso amor, o nosso afeto, a nossa energia é para todos eles. Neste dia, nesta hora, neste minuto e neste instante. Bem-haja.
muitíssimo obrigado pela vossa presença amável aqui espero que cada um de vós tenha se unido hoje às grandes jornadas de oração para que realmente a energia seja muito forte e para que realmente todos eles possam ser auxiliados. Muito obrigado pela vossa presença. Dou por encerrada aqui esta jornada de oração que foi a 233ª, 4ª jornada de oração. Portanto, para vocês, desejo uma noite descansada e desejo que sejam levados pelos vossos amigos espirituais, anjos da guarda, pelos vossos mentores espirituais, a um local espiritual onde podeis conviver com a própria espiritualidade e com a vossa própria espiritualidade, e onde no despertar cada um de vós traga mais força, traga mais força, mais persistência e mais consciência das realidades que se estão a passar no mundo, que são muitas. Bem-aja a todos, muito obrigado. Os meus decretos é que cada um seja concedido o que lhe for devido, que cada um seja concedido o que lhe for devido e cada um seja-lhe concedido o que lhe for devido. Tudo de bom para vós e que vós saibais criar esse tudo de bom, que vós saibais envolver-se nas grandes coisas espirituais da vossa própria espiritualidade. Até domingo. Não é até amanhã, até domingo. E não vos esqueceis de que eu vos pedi. Se faz favor. Bem-aja a todos.